O avião aterrissou no aeroporto de Lisboa sob uma chuva fina que borrava as luzes da cidade como lágrimas antigas. João desceu a escada rolante com o coração apertado, o peso de 10 anos de exílio nos ombros, e no bolso uma carta amassada que mudaria tudo. Volte, filho. Há algo que você precisa saber antes que seja tarde. Ele não esperava o abraço da mãe no portão de chegadas, frágil como um azulejo rachado, nem o olhar acusador do irmão mais velho, Pedro, que o esperava com os braços cruzados. Mas o verdadeiro choque veio naquela noite, quando, sozinho no quarto de infância, ele abriu o assoalho sob a cama e encontrou não poeira, mas um baú enferrujado cheio de cartas, joias e um testamento que gritava segredos familiares há muito enterrados. João piscou, incrédulo, enquanto a luz fraca da lâmpada de cabeceira dançava sobre o ouro reluzente de um colar antigo, entremeado com papéis amarelados que cheiravam a tabaco e arrependimento. Ele havia fugido de Lisboa aos 18 anos, após a gritaria final com o pai: "Você é uma vergonha para esta família." E quando pelas paredes do chiado como um verdito de morte. Agora, aos 28, com uma vida reconstruída no Rio de Janeiro como designer gráfico freelance, ele voltava não por perdão, mas por um telefonema urgente: a mãe, Maria, com câncer terminal. Ele deixou algo para você, João. Seu pai. Ele mudou no final. As palavras dela, sussurradas ao telefone, o arrastaram de volta através do Atlântico, como uma corrente invisível. A casa na Rua Garreta ainda cheirava a pastéis de nata queimados e livros velhos, o museu de memórias que João preferia esquecer. Pedro, o irmão perfeito, casado, com 2 filhos e um emprego estável no banco da família, o recebeu com um aperto de mão frio. "Bem-vindo de volta, irmão. Mamãe está no quarto. Não demore, ela cansa rápido." Não havia menção aos anos de silêncio, às cartas não respondidas, aos natais solitários que João passara em praias cariocas fingindo indiferença. Maria, deitada na cama com o rosto pálido contra os travesseiros bordados à mão, sorriu debilmente ao vê-lo. "Meu menino. Você cresceu tanto. Sente-se, conte-me do Brasil." Mas João não conseguia falar, o baú chamava como um fantasma. Ele esperou até que Pedro saísse para buscar remédios, e então, com as mãos trêmulas, ergueu a tampa do assoalho. O testamento de António, o pai, datado de 2 anos antes de sua morte por infarto, era claro: a fortuna escondida, a herança dos avós, vendida em segredo durante a ditadura para proteger nossa linhagem, pertence unicamente a João. Ele é o guardião da verdade que eu nunca tive coragem de viver. Fortuna? João riu baixinho, um som amargo. A família Oliveira sempre fora modesta, donos de uma pequena livraria no bairro Alto que mal pagava as contas. Mas ali, entre as joias, havia ações antigas de companhias portuguesas, títulos de propriedade de uma vila em Sintra e um mapa rabiscado apontando para um cofre no Banco de Portugal. E as cartas? As cartas eram o veneno doce. A primeira era de um amante do pai, um homem chamado Rafael, escrita em 1975. "António, meu amor, a Revolução de 74 nos prometeu liberdade, mas sua família ainda nos caça nas sombras. Fuja comigo para Paris." João sentiu o estômago revirar. Seu pai, o homem rígido que o expulsara por ser gay, tivera seu próprio segredo. Outras cartas seguiam, de amigos da resistência, falando de uma rede de artistas e intelectuais homossexuais que usavam a livraria como fachada para reuniões clandestinas durante o salazarismo. A fortuna não era só dinheiro, era um legado de amor reprimido, escondido para sobreviver à opressão. Naquela noite, enquanto Lisboa dormia sob o manto úmido de dezembro, João sentou-se no chão frio, lendo até as lágrimas embaçarem as palavras. Ele pensou em Miguel, o amigo de infância que o salvara de si mesmo aos 16 anos, com um beijo roubado atrás da sede de Lisboa que mudara tudo. Miguel, que partira para Londres anos antes, deixando uma nota: "Você merece mais que esta cidade nos odeia." Agora, com o celular na mão, João digitou o número antigo, hesitante. "Miguel. Sou eu. Voltei. Preciso de ajuda para desenterrar fantasmas." A resposta veio rápida, como um eco do passado: "Estou em Lisboa. Amanhã, no Café à Brasileira. Não me faça esperar de novo." O sol da manhã filtrava pelas persianas da casa quando João desceu as escadas, o baú trancado de volta no assoalho, mas o peso dele agora em sua alma. Maria, mais animada com os remédios, insistiu em um pequeno almoço, pão com manteiga e café forte. "Conta ao seu irmão sobre o Brasil, João. Ele precisa ver que você é forte." Pedro, folheando o jornal, ergueu os olhos com desdém velado. "Forte? Fugindo para dançar samba enquanto a família afunda. A livraria está à beira da falência, graças à sua ausência." As palavras cortaram como navalhas, reabrindo feridas. João engoliu em seco, pensando no testamento. Como contar?
A herança era dele, mas dividi-la significaria expor os segredos do pai, e talvez destruir o que restava da família. No café à brasileira, o ar cheirava a expresso e história, com turistas posando ao lado da estátua de Fernando Pessoa. Miguel estava lá, inalterado pelo tempo, cabelos castanhos ondulados, olhos verdes que ainda faziam o coração de João disparar, e um sorriso que prometia tempestades. João Oliveira, o prodígio perdido. Eles se abraçaram, um toque que durou segundos a mais, carregado de anos não vividos. Miguel, agora jornalista freelance especializado em histórias de direitos LGBTQ+, em Portugal pós-descriminalização de 1982, ouvira rumores sobre a família Oliveira. Sua livraria era lendária nos anos 70. Um hub para gente como nós. Por que acha que seu pai me odiava tanto? João hesitou, então contou tudo, o baú, as cartas, o testamento. Miguel assobiou baixo. Isso é dinamite. Se for verdade, você não só herda uma fortuna, herda uma revolução. Mas cuidado, Pedro vai lutar por cada centavo, e a sociedade lisboeta ainda tem seus tubarões. Enquanto caminhavam pelo Chiado, mãos roçando acidentalmente, João sentiu o primeiro vislumbre de esperança em uma década. Lisboa, com suas colinas íngremes e elétricos rangentes, parecia menos hostil sob o céu azul invernal. Eles pararam em uma pastelaria, devorando pastéis quentes, e Miguel compartilhou sua própria dor. Eu saí por você, João. Para provar que podíamos ser mais que sussurros nas sombras. Mas o idílio foi interrompido por uma ligação de Pedro. Mamãe piorou. Volta agora. No hospital de Santa Maria, Maria jazia pálida, mas lúcida. Eu sabia dos segredos do seu pai, João. Ele me amava, mas amava Rafael mais. Perdoe-o. E proteja o que é seu. Suas palavras foram o gatilho. Pedro, ouvindo da porta, explodiu. Segredos? Que diabos é isso? Você volta e mama acha que é o Salvador. A briga irrompeu no corredor estéril, vozes e quando como trovões, atraindo olhares de enfermeiras. João saiu correndo para a rua, o ar frio queimando os pulmões, e Miguel o encontrou na Praça Luís de Camões, onde se sentaram em um banco sob a estátua do poeta. Sua família é como Portugal, bela por fora, podre por dentro com velhas invejas. Eles conversaram horas, sendo fios de amizade em algo mais profundo, um amor renascido das cinzas. Mas à noite, de volta à casa, João encontrou o assoalho revirado, alguém havia procurado o baú. Pedro. Ou pior, um ladrão atraído por rumores. O medo se instalou, misturado à excitação da descoberta. Ele ligou para Miguel, isso é maior que nós. Amanhã, vamos ao banco. Enquanto adormecia, sonhou com o pai jovem, dançando fado com Rafaela em uma Lisboa libertada, e acordou decidido, pela primeira vez, ele lutaria não para fugir, mas para reivindicar seu lugar. O Banco de Portugal na Rua do Ouro era um bastião de granito e segredos, com guardas de uniforme e tetos altos que engoliam ecos. João e Miguel entraram de mãos dadas, um gesto sutil, mas revolucionário para João, que no Rio ainda se continha em público. O cofre, numerado 47, revelou mais do que ouro, pilhas de ações da Companhia de Seguros Portugueses, datadas de 1960, valorizadas agora em milhões de euros graças ao boom turístico, um diário de Rafael, descrevendo encontros apaixonados com António em praias desertas de Cascais, e um contrato de venda de uma vila em Sintra, escondida como propriedade de um primo distante, para evitar escrutínio da PIDE, a polícia secreta salazarista. Seu pai era um herói anónimo, murmurou Miguel, folheando as páginas com reverência. Ele escondeu isso para proteger não só a família, mas todos nós. João sentiu uma onda de náusea misturada à euforia. Herói. O homem que o chamara de aberração, em uma noite chuvosa de 2015. Mas as provas estavam ali, inegáveis. António havia financiado a fuga de amigos gays durante as batidas policiais, usando lucros da livraria para comprar passaportes falsos. A fortuna não era ganância, era reparação. E agora? Pedro vai-me processar. Ele acha que tudo é dele por direito de sangue normal. Miguel apertou sua mão. Então lutamos. Eu conheço advogados na ILGA Portugal. Mas primeiro, conta à sua mãe. No hospital, Maria ouviu em silêncio, lágrimas escorrendo. Seu pai me confessou tudo no leito de morte. Diga a João que eu o amo como soube amar Rafael. Ele temia que o mundo o destruísse primeiro. Pedro irrompeu na sala, furioso. O que é isso de testamento? Eu sou o filho legítimo. A discussão escalou, com Pedro acusando João de forjar documentos para roubar a família por sua orientação. A saída do hospital foi um caos de papéis e olhares. Pedro jurou vingança legal, citando influências externas, um aceno velado a Miguel. De volta ao Chiado, João e Miguel se refugiaram na livraria Oliveira,
agora um relicário poeirento de edições raras e estantes tortas. Lembra quando nos escondíamos aqui para ler Saramago em segredo? Perguntou Miguel, traçando o dedo em uma lombada gasta. João assentiu, o peito apertado. Você era meu primeiro amor. Ainda é. O beijo que se seguiu foi tímido, como o primeiro, mas carregado de urgência, lábios se encontrando sob a luz poeirenta, mãos entrelaçadas como âncoras. Não era luxúria, mas redenção, dois homens reclamando o tempo roubado pela rejeição. Mas o idílio durou pouco. Naquela tarde, um envelope anónimo chegou à livraria, fotos granuladas de António e Rafael em um bar gay clandestino nos anos 70, com uma nota rabiscada, reclama a herança e isso vai para a imprensa. A família cai. Chantagem. João empalideceu, quem sabia? Pedro. Ou um parente distante, farejando oportunidade. Miguel, com sua rede de contatos jornalísticos, investigou, isso cheira a vingança pessoal. Há um primo, o tio Manuel, que sempre invejou a livraria. Ele perdeu tudo na crise de 2008. Eles decidiram confrontar Manuel em sua casa em Alfama, um labirinto de ruas estreitas e fado de janelas abertas. A casa de Manuel era um antro de relíquias, crucifixos, fotos em preto e branco e garrafas de ginja pela metade. O homem idoso, com bigode grisalho e olhos evasivos, negou tudo ao princípio. Eu. Chantagem. Seu pai me deveu dinheiro, isso sim. Mas quando João mostrou o diário de Rafael, Manuel desabou. António prometeu partilhar a fortuna comigo, por ajudar a esconder as festas. Mas ele mudou o testamento para você, o fraco. Eu só queria justiça. Não era só ganância, era a amargura de um homem que vira seu próprio filho se suicidar nos anos 80, vítima da homofobia rampante. Meu menino era como vocês. A sociedade o matou, e ninguém se importou. As lágrimas de Manuel humanizaram o vilão, João sentiu pena, oferecendo uma parte da herança para reparar feridas antigas. Enquanto isso, o romance entre João e Miguel florescia em momentos roubados. Passeios pelo Tejo ao entardecer, onde falavam de sonhos, João sonhava reabrir a livraria como centro LGBTQ+, Miguel descrever um livro sobre amores escondidos em Portugal. Mas tensões surgiam. Miguel confessou uma namorada em Londres, um disfarce para sobreviver como repórter em zonas conservadoras. Eu te amo, João, mas o medo ainda me paralisa. A confissão doeu, criando uma rachadura, era confiança ou apenas mais uma camada de segredos? Pedro, sabendo da chantagem via fofocas familiares, ligou, abandone isso, ou exponho suas fraquezas para a família toda. A ameaça era pessoal, evocando noites de solidão no Rio, onde João datara em segredo, temendo rejeição. O clímax da semana veio em uma reunião familiar forçada no restaurante do Faustinho, no Bairro Alto, com pratos de bacalhau e vinho verde fluindo como sangue. Maria, liberada temporariamente, presidiu com fragilidade. Basta de ódio. João, leia o testamento. As palavras de António ecoaram, perdão, amor incondicional, herança para o filho que ousara ser autêntico. Pedro explodiu em lágrimas, não de raiva, mas de dor revelada. Eu o invejei porque papai nunca me viu assim. Ele te escolheu porque você era corajoso. O momento de vulnerabilidade uniu-os, abraços desajeitados, promessas de terapia familiar. Mas ao saírem, um repórter, enviado por Manuel, os esperava, câmara em punho, herdeiro gay revela segredos da família Oliveira. A manchete explodiu online, transformando a dor privada em escândalo público. João correu para o apartamento de Miguel em Belém, o panteão dos Jerónimos como testemunha silenciosa. E agora? Eles vão nos devorar. Miguel o puxou para dentro, o quarto iluminado por velas tremulosentes. Então mostramos que o amor vence. Vamos contar nossa história, a verdadeira. Naquela noite, entrelaçados em lençóis macios, eles planejaram uma entrevista conjunta, expondo não só a fortuna, mas o legado de resiliência. Mas o sono de João foi interrompido por um sonho, o pai, jovem, estendendo a mão. Lute, filho. Pela liberdade que eu neguei. Acordando suado, ele soube que o verdadeiro tesouro não era o ouro, mas a coragem de amar abertamente. Amanhã trouxe o furacão midiático, jornais de abola a público estampavam escândalo na herança Oliveira, pai gay e filho rebelde, com fotos borradas e especulações selvagens. João desligou o celular, o zumbido de notificações como vespas enfurecidas. Miguel, preparando café na cozinha apertada, tentou acalmá-lo. Use isso, João. Transforme veneno em antídoto. Mas o pânico era real, ligações de primos distantes exigindo fatias da fortuna, ativistas LGBTQ+ elogiando sua coragem, e Pedro, em uma mensagem de voz trêmula, desculpe, irmão. Eu não sabia da profundidade. Mas mamãe. Ela não aguenta isso.
No hospital, Maria sorria fracamente para as flores enviadas por anônimos solidários. Veja. Você trouxe luz à nossa escuridão. Agora, viva por mim. A decisão de dar a entrevista veio como um raio. Miguel marcou com o canal RTP para um especial sobre amores escondidos na história portuguesa. O estúdio em Saldanha era um labirinto de cabos e luzes quentes, onde João, suado sob o pó de arroz, contou tudo: a rejeição, o exílio, o baú, os amores do pai. Meu pai me ensinou a odiar a mim mesmo, mas no final, ele me ensinou a me amar. Miguel, ao seu lado, acrescentou camadas pessoais. Cresci em Lisboa nos anos 90, quando ser gay era sinónimo de AIDS e piadas. João me salvou primeiro. O ar entre eles crepitava de tensão não dita, o público via química, mas só eles sentiam o abismo da dúvida. O namorada de Miguel ainda pairava como uma sombra. A repercussão foi tsunami, hashtags como Eranca do Amor viralizaram, com celebridades como o ator João Manzarra tweetando apoio. Mas veio o backlash, comentários homofóbicos inundando as redes, um padre conservador no Correio da Manhã chamando a família de decadente moralmente. Pedro, agora aliado relutante, defendeu-os em uma postagem familiar: meu irmão é o coração desta casa. Desculpem-me por ter sido cego. Manuel, tocado pela exposição, devolveu as fotos, confessando em uma carta: meu erro foi repetir os pecados da era que nos quebrou. Usa a fortuna para curar. João doou uma parte para a Associação Rede Exaeco, financiando abrigos para jovens LGBTQ+ expulsos de casa, um ciclo quebrado. Com a poeira assentando, João e Miguel mergulharam na restauração da vila em Sintra. A viagem de trem pelo estuário do Tejo era poética, com névoa matinal beijando vinhedos. A vila, um palácio neoclássico escondido entre eucaliptos, era um sonho em ruínas, afrescos desbotados de deuses gregos em abraços ambíguos, jardins selvagens com fontes secas. Aqui, seu pai e Rafael passaram verões roubados, disse Miguel, descobrindo uma placa escondida, para os amores eternos, a IR 1978. Trabalhando lado a lado, João esboçando designs para quartos temáticos de literatura queer, Miguel pesquisando artefatos, eles redescobriram ritmos, risadas sobre memórias de praia, toques casuais que viravam carícias, conversas profundas até o amanhecer. Mas o conflito interno de Miguel ferveu. Uma noite, sob estrelas de Sintra, ele confessou: eu inventei a namorada para me proteger, mas com você, não preciso de máscaras. Ainda assim, temo perder tudo de novo. João, ferido mas compreensivo, respondeu com um beijo feroz: então paremos de fugir. Seja meu, aqui e agora. O amor se consolidou naquela vila, não com paixão carnal, mas com promessas sussurradas, de viagens a Évora, de livros escritos juntos, de uma vida tecida em vulnerabilidade. No entanto, um telefonema de Lisboa quebrou o encanto. Um advogado de Pedro alertava de uma contestação ao testamento. Evidências de coação. Seu pai estava senil. Mentira, mas perigosa. Pedro, pressionado por tias devotas, vacilava em sua aliança. De volta à capital, o Tribunal do Civil de Lisboa era um circo de ternos engomados e olhares julgadores. João, representado por uma advogada feroz da Ilga, apresentou as cartas e o diário como prova irrefutável. Pedro, no banco da defesa, parecia um estranho, pálido, olhos baixos. Durante o intervalo, ele puxou João para o corredor: eu não quero isso. As tias me forçaram. Mas... e se dividíssemos? Pela mamãe. O gesto era genuíno, nascido de noites insones refletindo sobre o próprio casamento falhando, onde a rigidez herdada sufocava sua esposa. Você me ensinou a questionar, irmão. Lágrimas selaram o pacto. O juiz, impressionado pela reconciliação, acelerou o processo, concedendo a herança a João com partilhas equitativas. A vitória foi agridoce. Maria, em casa agora com cuidados paliativos, reuniu a família para um jantar final, rouba ao assado, histórias de juventude e uma bênção improvisada. Vocês são minha fortuna, disse ela, mão na de João. Mas naquela noite, sozinha com o filho, revelou o último segredo: seu pai escreveu uma carta para você, no baú. Leia quando eu partir. João obedeceu, as palavras de António fluindo como fado melancólico: eu te expulsei por medo do meu reflexo em você. Perdoe-me, e viva o amor que eu sonhei. O choro veio em ondas, catártico. Enquanto Lisboa celebrava o Natal com luzes no Rocio, João e Miguel caminharam pelo aqueduto das águas livres, discutindo o futuro. A vila como retiro para casais queer. Sim. Mas uma sombra pairava. Miguel recebeu uma oferta de emprego em Berlim, um podcast sobre direitos humanos. Vou se você vier. João hesitou, raízes em Lisboa recém-plantadas. O dilema tensionou o ar, transformando beijos em despedidas não ditas. E então, o inesperado, um incêndio na livraria,
suspeito de sabotagem por extremistas anti-LGBTQ mais ativados pelo escândalo. Chamas lambendo estantes centenárias, bombeiros gritando ordens. João correu para lá, coração em pânico, encontrando Miguel já no local, filmando para um documentário. Salvamos o que importa, as memórias. Nas cinzas do dia seguinte, eles encontraram um milagre, o baú intacto, preservado em um cofre improvisado. Mas o fogo simbolizava as chamas internas. João percebeu que amor verdadeiro exigia risco. Vá para Berlim. Eu te sigo em 6 meses, após estabilizar tudo aqui. A despedida no aeroporto foi um adeus temporário, selado com um abraço que prometia retornos. Sozinho no trem para Sintra, João chorou, mas com propósito renovado. Os meses seguintes foram um vórtice de reconstrução. João, com a herança fluindo como o Tejo em cheia, reergueu a livraria não como relíquia, mas como farol, livros livres, um espaço com sessões dedicadas a autores quer portugueses, de José Saramago a Sofia de Melo Breiner, com eventos de poetry slams e debates sobre a despenalização de 81. Pedro, redimido, juntou-se como gerente, sua esposa trazendo os filhos para tardes de leitura, onde netos inocentes apagavam velhas máculas. Maria, em remissão milagrosa graças a tratamentos experimentais financiados pela fortuna, assistia de uma poltrona no canto, tecendo novelos de lã como metáforas de laços reforgados. Miguel, de Berlim, enviava áudios diários, sua voz grave narrando ruas nevadas e entrevistas com ativistas turcos, sempre terminando com "sinto sua falta", como Lisboa sente o sol. João respondia com vídeos de Sintra, mostrando a vila restaurada, suítes com vistas para o Palácio da Pena, um café com fado que era ao vivo. O amor se sustentava em pontes digitais, mas a distância ruía, noites solitárias onde João questionava se a independência era solidão disfarçada. Um fim de semana surpresa de Miguel em Lisboa reacendeu faíscas. Eles dançaram em um bar no Cais do Sodré, corpos sincronizados ao ritmo de amores renascidos, sussurrando planos para um podcast conjunto sobre heranças emocionais. Mas o passado não descansava. Uma carta anônima chegou à livraria: a fortuna é amaldiçoada. Rafael não era amante, era traidor. Pergunta Manuel. Intrigado e alarmado, João confrontou o tio em Alfama, onde o fado de Marisa ecoava de um rádio antigo. Manuel, agora um aliado frágil, confessou com voz rouca: Rafael era espião duplo, trabalhava para a PIDE para sobreviver, traindo amigos da rede. Seu pai descobriu tarde demais, e escondeu a vila para puni-lo. A revelação abalou João. O legado não era puro, era manchado por traição. Então por que me deixar tudo? Manuel encolheu os ombros. Amor cego, talvez. Ou culpa por não salvar Rafael de si mesmo. A dúvida corroeu. João voou para Berlim em uma nevasca, encontrando Miguel em um café natalino com Glewen fumegante. Meu pai amou um monstro. Miguel, pesquisando arquivos, revelou mais. Rafael, órfão da guerra colonial em Angola, usara o amor por sobrevivência, mas no fim, alertar António de uma batida policial, salvando vidas. Complexo, como nós. Não cancele o herói por suas falhas. A conversa se estendeu para a noite, em um apartamento aconchegante com vista para o Brandenburg Tor, onde eles desempacotaram bagagens emocionais, medos de Miguel de paternidade, sonhos de João de adoção. O sexo foi implícito em toques profundos, um redescobrimento que selou compromisso, anéis trocados em uma cerimônia discreta na prefeitura, testemunhas anônimas. De volta a Portugal, o casal enfrentou o primeiro teste real, uma manifestação anti-LGBTQ+, em frente à livraria, organizada por grupos radicados no interior, protestando contra a propagação da agenda gay via heranças públicas. Pedras voaram, vidraças racharam, mas João e Miguel, de mãos dadas na porta, enfrentaram a multidão com megafone. Esta casa abriga histórias de todos, inclusive as suas, se ousarem entrar. A polícia dispersou o tumulto, mas o incidente viralizou, atraindo doações globais para a expansão. Pedro, ferido por um estilhaço, uniu-se mais. Nós somos oliveiras, resistimos como as árvores antigas. Maria, fortalecida, organizou um festival na vila, Sintra Queer Days, com artistas como Ana Moura cantando fados reescritos e palestras sobre a revolução dos cravos como berço da liberdade queer. João discursou sob as estrelas, voz trêmula: herdei não ouro, mas a ousadia de amar apesar do medo. Miguel, ao seu lado, anunciou o podcast, Ecos Escondidos, episódios sobre amores reprimidos, começando com a história de António e Rafael, não como conto de fadas, mas como epopeia humana. O evento culminou em fogos sobre a serra, iluminando rostos diversos, famílias, ativistas, até um remanescente da rede dos anos 70, um senhor de 80 anos chorando: eu era o mensageiro de Rafael. Obrigado por honrar. Mas o ápice emocional veio em particular. Sozinhos na vila, João mostrou a carta final do pai, lida pela primeira vez em voz alta: perdão, orgulho póstumo, uma bênção para o amor que você encontrará, mais forte que o meu.
Lágrimas caíram, e Miguel abraçou-o, ele aprovaria nós. No entanto, um telefonema de Pedro interrompeu, mamãe recaiu. Venham rápido. O trem de Sintra a Lisboa foi uma jornada de silêncios pesados, mãos entrelaçadas contra o inevitável. No leito, Maria reuniu todos, eu vivi pelo dever, vocês, pelo coração. Isso é a verdadeira fortuna. Seus olhos se fecharam em paz, cercada por risos e canções. O funeral no cemitério dos Prazeres foi uma celebração, fado tocado, flores do Tejo, depoimentos de estranhos tocados pela história Oliveira. João, de luto mas elevado, sentiu o peso se transformar em asas. Com Miguel, ele planejou o próximo capítulo, expandir o retiro para retiros terapêuticos, curando feridas geracionais. Ainda assim, uma reviravolta aguardava. Em meio aos papéis de Maria, João encontrou um codicil ao testamento, para Miguel, o amigo fiel que meu filho merece, uma parte da vila, para que o amor floresça. António soubera, de alguma forma, do primeiro beijo atrás da sé. O gesto, revelado em uma ceia familiar, dissolveu as últimas barreiras. Pedro ergueu um brinde, às fortunas que nos unem. O luto por Maria transformou-se em fúria criativa. João e Miguel canalizaram a dor para Ecos Escondidos, o podcast explodindo em popularidade, episódios sobre amores coloniais em Moçambique, casais lésbicos na Revolução, histórias anônimas de jovens em Faro fugindo de famílias conservadoras. Gravações na vila, com microfones capturando o sussurro do vento nas palmeiras, tornaram-se rituais, noites de vinho do Douro, risadas e quando salas restauradas. Mas sucesso atraía inveja. Um concorrente jornalístico, o tabloide Independente, publicou uma peça difamatória, herdeiro gay profana legado familiar com propaganda, alegando que João falsificara documentos para lucrar com a tragédia. O ataque feriu profundo, e quando rejeições passadas. Pedro, agora sócio na livraria, defendeu publicamente, entrevista no Expresso, onde admitiu sua homofobia internalizada. Eu era o vilão da minha própria história. Meu irmão me salvou. A família unida processou o jornal por difamação, vitória rápida que financiou bolsas para estudantes quer. Miguel, brilhando em Berlim mas visitando mensalmente, propôs, mude-se comigo. Lisboa é nossa raiz, mas o mundo nos chama. João recusou gentilmente, a vila pulsava com vida, eventos lotados, voluntários como o neto de Manuel pintando murais de arco-íris. O conflito romântico escalou em uma viagem surpresa a Porto, onde o Douro serpenteava como veias de vinho. Em uma quinta centenária, sob parreiras carregadas, Miguel confessou inseguranças, sucesso me assusta. E se eu não for o suficiente para você, após tudo? João, banhado pelo pôr do sol alaranjado, respondeu com honestidade crua, você é o suficiente porque me vê inteiro, cicatrizes e tudo. O beijo ali, entre cachos de uvas, foi um pacto, alternar bases, Lisboa-Berlim, construindo pontes não só geográficas, mas emocionais. Mas o destino testou-os imediatamente. Um jovem, Alex, de 19 anos, chegou à livraria em pânico, expulso por pais após ser flagrado com o namorado. Ouvi no podcast. Me ajudem. Alex, com olhos assustados e mochila leve, tornou-se catalisador. João abrigou na vila, Miguel conectando a terapeutas via Zoom. A amizade floresceu. Alex, artista de rua, moralizou a fachada da livraria com cenas de amores diversos, de fado dos a casais no período de 99. Mas sua presença revelou rachaduras. Miguel, ciumento de forma sutil, questionou, ele te olha como eu olhava. Insegurança borbulhava, levando a uma briga feia em Sintra, você ainda duvida de mim após tudo. João gritou, e quando dores antigas? A reconciliação veio em uma caminhada pela serra, chuva fina lavando mágoas, com Miguel admitindo, meu medo é perder você para o mundo que você constrói sem mim. O ápice da tensão veio com o aniversário de 1 ano da morte de Maria, uma gala na vila, com doadores, celebridades e sobreviventes da rede de António. João planejava um tributo, leitura de cartas de Rafael, leilão de joias para caridade. Mas na véspera, um vazamento, alguém hackeou e-mails, expondo doações pessoais de Pedro como suborno para silêncio familiar. Pedro, devastado, confrontou João, foi Alex. Ele acessou os arquivos. Suspeita caiu sobre o jovem, que jurou inocência, mas fugiu em pânico, deixando um bilhete, não aguento ser o vilão de novo. A busca por Alex levou-os a Lisboa noturna, bairro alto lotado de bares, onde o encontraram em um clube underground, dançando para esquecer. A verdade emergiu em uma conversa crua no mirador da Senhora do Monte. Alex fora manipulado por um ex-namorado, um hacker amargurado por rejeição na comunidade quer. Não traição, mas ingenuidade. João perdoou, transformando o incidente em episódio do podcast, Erros e Redenção. A gala prosseguiu triunfante, com 500 convidados sob luzes de corda, a namora cantando Estranha Forma de Vida como um hino.
Miguel, no palco com João, propôs formalmente: case comigo aqui, agora, perante todos. O sim veio em lágrimas, anéis de ouro da herança selando votos. Mas o C.A. Trau aguardava. Dias depois, um envelope de Paris, diários inéditos de Rafael, enviados por um sobrinho neto. Nele, confissão final: eu traí para proteger António, entreguei nomes falsos, salvei a rede. Meu amor era real, o medo, maior. A revelação absolveu o legado, mas abriu feridas. João questionou se perdoar o pai significava perdoar a si mesmo. Em uma sessão de terapia conjunta, com um conselheiro em Cascais, eles desenterraram raízes, rejeições paternas, amores não correspondidos. Somos sobreviventes, concluiu Miguel. Agora, herdeiros de alegria. Alex, redimido, tornou-se estagiário, pintando o futuro. Pedro, com divórcio iminente, explorou sua própria identidade, bissexual, reprimida. A família expandia, ramificando em aceitação. E em uma noite quieta no Tejo, João e Miguel, casados civilmente, sonharam alto, uma fundação global, pontes entre Portugal e o mundo que era. O casamento privado na Vila de Sintra foi um sonho tecelado em azulejos e sol. Apenas família e amigos íntimos, Pedro como padrinho, Alex como fotógrafo, Manuel recitando poesia de pessoa adaptada para amores não normativos. Votos sussurrados na capela restaurada, com vitrais filtrando arco-íris: eu te escolho não apesar das tormentas, mas por causa delas. O banquete seguiu nos jardins, com sardinha assada, violas tocando fado upbeat, e fogos ecoando na serra como aplausos celestiais. Maria, em espírito, parecia presente no vento suave. João sentiu sua bênção em cada risada. Com o podcast agora sindizado na Europa, João e Miguel equilibravam vidas, semanas em Berlim gravando com exilados ucranianos, fins de semana em Lisboa curando almas locais. A fortuna, investida sabiamente, sustentava a Fundação Oliveira Aberta, centros em Porto, Faro e Coimbra, oferecendo aconselhamento, arte e comunidade. Pedro liderou o de Porto, encontrando propósito em ajudar pais a aceitarem filhos que era, sua própria jornada de outing discreto inspirando outros. Você me deu uma segunda chance, irmão, disse ele em uma visita, abraçando João com firmeza nova. Batalhas persistiam, leis lésbicas em debate no Parlamento, onde Miguel testemunhou, citando o legado Oliveira como prova de progresso lento. Ataques online vinham em ondas, mas a resiliência crescia. Alex, agora artista residente, criava murais interativos que respondiam com mensagens de amor. Uma reviravolta pessoal veio quando João descobriu gravidez via barriga de aluguel em Espanha, um filho, herdeiro não de ouro, mas de histórias. Miguel chorou ao saber, nosso pequeno revolucionário. A notícia uniu a família. Pedro, tio orgulhoso, planejou berços em todos os centros. O ápice final ocorreu no Pride de Lisboa, um mar de cores no Rossio. João e Miguel, com barriga simbólica em camisetas, futuro que era, lideraram a parada, carro alegórico com réplicas do baú, atores encenando António e Rafael em abraço triunfante. Milhares marcharam, incluindo Manuel em cadeira de rodas, gritando liberdade. Confetes choveram, mas o verdadeiro clímax foi privado. No final da marcha, no Castelo de São Jorge, João leu a carta de Maria, encontrada em seu diário: meu amor por vocês é infinito, como o Tejo. Vivam sem sombras. Lágrimas misturaram-se a risos, enquanto o sol se punha sobre a cidade que os rejeitara e agora os abraçava. Anos adiante, com o filho Tomás correndo pelos jardins da vila, João refletia: a fortuna escondida não era tesouro material, mas a coragem de desenterrar verdades. Miguel, grisalho mas radiante, escrevia o livro Sombras do Tejo, Amores Proibidos em Portugal, dedicado aos que voltam para reivindicar. Pedro, casado com um parceiro do centro de Porto, tecia laços fraternos. Alex punha em galerias internacionais, Manuel partira em paz, sussurrando obrigado final. Lisboa, eterna e imutável, testemunhava, nas ruas do Chiado, casais andavam de mãos dadas, na livraria, livros voavam das prateleiras, no Tejo, barcos levavam sonhos para o mar. João, olhando da janela da vila, apertava a mão de Miguel: voltamos, e transformamos o exílio em lar. O ciclo se fechava, rejeição em aceitação, segredos em luz, amor em legado eterno. E assim, sob o céu português, a família Oliveira florescia, prova de que as fortunas verdadeiras nascem do coração, não do ouro.